Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos tratar um pouco sobre o projeto de pesquisa, dando continuidade às aulas anteriores. Bom, o caminho para uma pesquisa inicia-se com a elaboração de um projeto, ou seja, uma proposta. Conforme a norma brasileira, né, a ABNT 15.287, edição 2011, projeto, abre aspas, compreende uma das fases da pesquisa, é a descrição da sua estrutura, fecha aspas. Então, assim, a gente pode entender que o projeto ele é um roteiro de trabalho, é o registro do planejamento de uma pesquisa, ou seja, é a descrição das etapas de um planejamento de ação. A ABNT também orienta que o texto ele deve ser construído de uma parte introdutória, na qual deve ser exposto o tema do projeto, o problema a ser abordado, a hipótese ou as hipóteses quando houver, bem como os objetivos a ser atingidos e a justificativa. Então é necessário também que sejam indicados o referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos, o cronograma necessário à sua execução. Portanto, gente, qualquer trabalho científico é edificado a partir da elaboração de um projeto de pesquisa, onde são pontuadas e delineadas as ideias a respeito do problema a ser investigado e a metodologia que será adotada no desenvolvimento do estudo. Na elaboração de um projeto de pesquisa, a estrutura ela é diferente de outras publicações, como tese, dissertação, monografia e entre outros, pois alguns elementos que as compõem não são incluídos nele. O roteiro de elaboração ele deve ser adequado ao curso pretendido. Bom, eu vou deixar na plataforma algumas regras das normas da ABNT com relação ao projeto de pesquisa e uma estrutura a fim de que vocês possam já estar dando conta da proposta de pesquisa, tá? Bom, então, como nós falamos na aula anterior, a pesquisa, ela nasce a partir de uma inquietação, de uma pergunta, né? Então, um problema bem elaborado, a partir do seu tema, esse tema delimitado, você vai ter condições de desenvolver bem o seu projeto e chegar a atingir os objetivos propostos, tá? Então, vejamos, para o nosso projeto, a gente precisa, só retomando, né, o tema, né? Esse tema precisa ser bem escrito, bem definido, que é o assunto, né? Aquilo que trata a pesquisa, né? O tema é o aspecto mais genérico de um assunto dentro de uma área do conhecimento. Você precisa delimitar esse tema, não é isso? Qual o enfoque, né? Há um espaço geográfico, há um tempo histórico que será delimitado, né? O problema é sempre elaborado em forma de perguntas. Você pode ter uma pergunta que dê conta, uma única pergunta, ou várias perguntas que nós comumente chamamos de questões norteadoras. A justificativa, né, é o porquê você vai pesquisar aquele assunto, qual é a relevância social, qual a contribuição, né? Você vai citar todas as razões pelas quais é importante e relevante a discussão que você pretende fazer no seu trabalho. Os objetivos da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. Sempre lembrando que se inicia com um verbo, né? Um verbo de ação, um verbo do infinitivo, né? E cada objetivo só pode conter apenas um verbo. Bom, a formulação de hipóteses, que são as afirmações que serão testadas mediante a evidência de dados empíricos ou da reflexão teórica por meio da pesquisa. Ou ainda qual é a resposta que você já supõe àquele seu problema. Geralmente nossas áreas de ciências da educação, nossas áreas de educação, como todo, nós conseguimos formular hipóteses, mas neste caso se você tiver de imediato já essas questões que você pode estar trazendo, essas afirmativas, né? Então tá ok, você pode deixar no seu projeto as hipóteses, né? Mas ela acaba sendo algo opcional. Os pressupostos teóricos é todo aquele assunto que é tratado, aquela visão geral do problema, os teóricos em que você se embasa, né, a sua discussão, tá? Bom,
Geralmente eu digo que os pressupostos teóricos, né, nossos alunos costumam dizer assim, professora, é a parte da teoria, né, o que já falaram sobre, né, o assunto. Geralmente aquilo que vem dar todo aquele embasamento à nossa discussão, né? Para que a gente possa sair um pouco desse senso comum, os nossos achismos, né? Então a gente precisa ter todo o cuidado, como a gente está colocando as nossas referências, as nossas citações, não é isso? Interpretando, né? Aquelas informações, aquele conteúdo, a fim de que o nosso texto tenha toda uma coerência, né? E tenha uma consistência. Lá na metodologia, né, a metodologia é esse caminho, né? Você vai indicar todas as informações de como você vai fazer esse trabalho, onde você vai fazer, que instrumentos você vai usar, você vai fazer uma pesquisa de campo, por exemplo, ou é somente uma pesquisa bibliográfica, um estado da arte sobre aquele assunto, enfim. E o importante é a gente entender que toda pesquisa, ela é bibliográfica, né? Porque você vai se pautar em teóricos que já trataram daquele assunto. No entanto, você pode utilizar uma pesquisa de campo, né? Se você for fazer uma entrevista, ter um questionário para aplicar com algumas pessoas, né, que são os seus sujeitos, né? Então você tem que dizer lá, né? Tem que definir essa população, dentro desse universo você vai tirar uma amostragem, né? Por exemplo, se numa escola tem 10 professores, você quer investigar 4 professores, então no universo, a população desses 10 professores, você vai investigar, vai tirar uma amostra de 4 sujeitos, ou a gente chama sujeito, ou participantes da pesquisa, ou partícipe, enfim. A nossa técnica é o que? Um questionário, uma entrevista, um formulário, um grupo focal, o que você vai utilizar, né, de instrumento para coletar esses dados, né? Os critérios de escolha, tanto daquele local, tanto dos sujeitos que foram ser investigados, por que tem que ser aqueles e não outros, enfim, a gente tem que descrever aí todo esse nosso caminho, esse nosso percurso. Dizendo também o tipo de pesquisa, né? A sua pesquisa, ela é quantitativa ou é qualitativa? Aí, quanto aos objetivos, é uma pesquisa exploratória, né? Você vai fazer muito levantamento biográfico, ela é descritiva, né? Geralmente quando nós aplicamos questionário, fazemos entrevista, ela tem todo esse caráter descritivo, né? Ou é explicativa, né? Geralmente mais das áreas das ciências exatas, né? Químicas, geralmente a gente tem mais aquele viés da observação daqueles fenômenos e testagens, né? Explicar algo, né? Bom, aí quanto aos procedimentos, a gente precisa dizer lá que tipo é as nossas pesquisas, né? A pesquisa bibliográfica, é documental, experimental, é de levantamento, é o estudo de caso, é a pesquisa de campo, a ação, pesquisa participante. Bom, tem um material que eu deixei com vocês lá, uma postilha bem interessante, né? Da autora Edna Silva, né, que é até de 2001, e ela coloca lá dissertação, né, no seu trabalho, mas a gente pode estar trazendo para os nossos projetos a nível de especialização. Ela vai trazer algumas explicações bem interessantes a respeito dos tipos de pesquisa, né? Então vocês podem estar recorrendo a esse material e até outros materiais, né? Outros livros de metodologia, contanto que você precisa referenciar lá e dizer, né? Na sua metodologia, explicar o tipo de pesquisa e dizer o autor, né? Que embasa e por que é aquele tipo de pesquisa ali, né? O cronograma, né, a gente precisa ter para colocar até organizar direitinho quando que nós vamos iniciar o nosso trabalho, né, os nossos prazos, aquilo que vai sendo feito. Eu também vou deixar o modelo com vocês e por fim a gente coloca as nossas referências, que é todas aquelas publicações que foram feitas e embasadas para esse projeto. Nessa primeira parte, né, eu sugiro, dentro desse nosso planejamento da nossa pesquisa, como diz a autora Silva, né, ela diz que basicamente nós temos
temos 3 fases, que é essa fase decisória, a outra ela chama de construtiva e a outra de redacional. A decisória é referente à escolha do tema, que é essa fase em que vocês se encontram, de definição e delimitação do problema de pesquisa. Já a construtiva é a construção de um plano de pesquisa, a execução da pesquisa propriamente dita, que é a fase quando você já vai para coletar aqueles dados. A fase redacional já é aquela análise dos dados, as informações que você obteve nessa fase construtiva, né? Que você vai organizar essas ideias de forma sistematizada, visando a elaboração do seu relatório final. E por fim, a apresentação, que deverá obedecer todas as formalidades requeridas, né, pela instituição. Bom, isso é um trabalho de construção, tá, pessoal? Vocês precisam escrever a introdução de vocês, pelo menos em uma lauda, né, em texto corrido, trazendo um pouco sobre essa temática, colocando sua contextualização do seu tema, e você coloca o seu problema, coloca os seus objetivos em texto corrido, a justificativa e, por fim, fechando com a relevância desse estudo. Já lá na parte do referencial teórico, né, preciso que vocês escrevam pelo menos umas 2 laudas, né, no mínimo, eu digo, escritas sobre esse tema, alguns trazendo 2 ou 3 autores, ou até mais, que tratam do seu tema. A metodologia, né, você pode criar um outro tópico e colocar, descrevendo como vai ser a sua pesquisa, começar pelo tipo de pesquisa, né? Lembrando que a gente tem que colocar lá se é qualitativa ou quantitativa, e se é exploratória, descritiva ou experimental, e dizer o porquê. E, de acordo com os procedimentos técnicos, ela se enquadra em quê? Vai ser uma pesquisa documental, né? Você vai se basear em materiais, documentos da escola, que precisam, que ainda não tiveram tratamento analítico, ou vai ser uma pesquisa do Estadache, apenas bibliográfica, né? Vai ser uma pesquisa de campo, né? Vai ser um estudo de caso, você vai escolher uma situação para aprofundar, né, aquela realidade ali de modo específica. É uma pesquisação, é uma pesquisa participante, como que vai ser? Então você precisa dizer lá na sua metodologia. E eu vou deixar o quadro como uma referência para vocês estarem usando, até para estarem se organizando aí nessa fase desse pré-projeto de pesquisa. Bom, pessoal, então era isso. Gostaria de dizer para vocês que o rigor científico, a gente precisa sempre primar pela nossa escrita, estarmos atentos às questões éticas da pesquisa, porque é fundamental, tá, gente? Desde a nossa escrita, né, do nosso projeto, a formatação desse projeto, atentando às normas da ABNT. Então, turma, vamos ver se a gente consegue essa semana fechar esse nosso projeto de pesquisa. Então, eu conto com vocês e a gente pode estar se encontrando no chat e possamos estar aprofundando mais os nossos conhecimentos a partir dos materiais que eu vou estar disponibilizando para vocês. Bons estudos!